Oi! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Antes de a gente resolver as questões, tem uma coisinha que eu gostaria de falar com vocês, que é o seguinte: eu comecei com esse projeto de fazer essas 10 primeiras questões, esses 10 primeiros vídeos, né? Pra eu entender como é que faz o vídeo, porque eu nunca fiz. É mais um estudo de como se faz o vídeo, como eu vou preparar essas questões, como é que eu posso me organizar. E a cada vídeo eu fui desenvolvendo alguma coisa diferente, né? Teve algumas coisas até que eu fui editando dos anteriores para ajustar, mas foi uma experiência até agora bem interessante, porque eu não tinha ideia de como se fazia esses vídeos, como é que se editava esses vídeos, como é que eu ia até planejar. E eu acho legal também contar uma coisa que eu não tinha contado nos outros vídeos, que é por que que eu decidi fazer, né? Eu já fiz a minha prova do PMP, eu já sou certificada. E enquanto eu estava estudando, eu reparei que tinha muito vídeo em inglês com questões resolvidas, né? Que a pessoa ia explicando a questão. E eu achei isso muito interessante, eu vi vários vídeos assim. Falei, poxa, por que que a gente não tem isso em português? Eu achei até alguns, mas muito poucos. Não com toda a matéria. E ainda assim eram vídeos já desatualizados. Tinha muito vídeo acho que era do PMBOK 5, eu já fiz a prova no 6. Então, assim, são coisas que eu senti uma necessidade. Teve um dado momento que eu percebi uma necessidade que seria do pessoal que não fala inglês conseguir um material para poder ajudar a fazer a prova. Cara, tô aqui me propondo a tentar ajudar essa galera, para ver se eu pego esse conhecimento, esse material aí que eu usei para estudar e dou um jeito de passar aqui em português para todo mundo ter acesso à informação independente do idioma, né? Pois bem, depois dessa introduçãozinha, vamos então para as questões de hoje. Ó, hoje o tema é partes interessadas, que é o último tema até do PMBOK, e a gente vai de novo resolver 4 questõezinhas aqui. Bora lá? Vamos começar. Vamos lá, questão 1. As partes interessadas podem ser categorizadas como: opção A, interno e externo; opção B, indivíduo ou grupo; opção C, chave e executivos; opção D, clientes e não clientes. Alguns segundinhos. Bora então responder a questão. Aqui a gente está discutindo sobre partes interessadas, sim, claro, mas ele quer saber sobre a categorização da parte interessada. O que acontece? Depois que você identifica, você tem que categorizar elas. E elas, sim, entre as opções A e D, partes interessadas podem ser qualquer um desses adjetivos. Porém, no próprio PMBOK, ele coloca 3 classificações, categorizações básicas, que são interno e externo, ou aquela matriz de impacto, influência, poder e interesse, ou a upwards, downwards, outwards, sidewards. Sendo assim, dessas 3 opções que o próprio Premium Book coloca, a única presente aqui é a opção A, que fala interno e externo. Belezinha? Questão 2? Vamos lá. Questão 2. Todas as opções a seguir são fatores em comum entre as partes interessadas e riscos, exceto: opção A, deveriam ser identificados, analisados, categorizados e monitorados. Opção B, podem ser gerenciados pela equipe do projeto. Opção C, podem ser internos ou externos ao projeto. Opção D, podem impactar o resultado do projeto de maneira positiva ou negativa. Alguns segundos. Vamos lá, aqui a questão está falando sobre entre partes interessadas e riscos, quais não são semelhantes. Quais são as diferenças? Beleza. Na opção C, ela fala uma coisa que é muito parecida com a questão 1, por isso que eu vou começar com ela. Fala sobre serem internos e externos. Eu sei que as partes interessadas podem ser categorizadas como internas e externas, que é a resposta da 1. Mas e os riscos? Eles também, na verdade. Os riscos podem ser de questões dentro do próprio projeto que é gerenciável pela equipe, ou alguma coisa que simplesmente não é. Sendo assim, é uma coisa externa. Sendo assim, a opção C é uma opção correta. São semelhanças. Já na opção D, fala sobre podem impactar o resultado do projeto de maneira positiva ou negativa.
também são semelhanças. Por que são semelhanças? Porque, por mais que os riscos sejam algo que a gente já pensa neles como sendo algo negativo, não necessariamente são. Há o risco de você ter ganhos maiores, e isso é um risco extremamente positivo. Há momentos que há o risco de você acabar o projeto antes, então isso também é um risco positivo. Dessa forma, os riscos podem ser negativos e positivos, e as partes interessadas também. E por quê? Porque as partes interessadas podem trabalhar a favor ou contra o projeto. Tudo depende do qual é o interesse delas. Então vamos para a opção 1A. A opção A fala: deveriam ser identificados, analisados, categorizados e monitorados. Também é uma semelhança. Por quê? Na opção A, você tem até os processos nas áreas de partes interessadas e riscos que fazem exatamente essas coisas. Você tem o identificar os riscos, identificar as partes interessadas, monitorar os riscos, monitorar o engajamento das partes interessadas. Você tem a categorização, você tem análise qualitativa e quantitativa dos riscos, análise e categorização. Então, você tem processos que fazem exatamente essas coisas. Então, sim, são semelhantes. Por eliminação, a opção B é a opção correta para a questão, sendo, então, a diferença entre elas. Vamos ver se é mesmo. A opção B fala assim: podem ser gerenciados pela equipe do projeto. Exatamente, é incorreto. Por quê? Porque no momento que a gente fala que a gente tem riscos internos e externos, tudo que está fora do controle, tudo que está fora da equipe de projeto, está fora do controle da equipe do projeto. Sendo assim, ela não tem como gerenciar, tem como acompanhar e ser resiliente, mas não tem como gerenciar essas coisas. Sendo assim, a opção correta é a B. Questão 3. Jonas está executando o processo identificar as partes interessadas e ele está procurando por uma ferramenta para ajudá-lo. Qual seria seu conselho para Jonas? Opção A, análise de reservas. Opção B, opinião especializada. Opção C, técnicas analíticas. Opção D, todas as anteriores. Alguns segundos. Vamos lá, a questão que está falando sobre o processo de identificar as partes interessadas. Se você é um gerente de projetos novo na organização e você tem que identificar as partes interessadas, você não conhece bem a estrutura da empresa, o que você precisa? De opinião especializada. Alguém dentro da empresa ou alguém que conheça a empresa de maneira tão bem que consiga identificar quais são as partes interessadas daquele projeto. Consiga te explicar como funciona a estrutura, a hierarquia, quem tem maior poder, quem tem maior influência e tudo mais. Então, a opção correta é essa, mas vamos analisar. Quando a gente fala sobre análise de reservas, normalmente a análise de reservas a gente está lidando com custos, não com partes interessadas. Técnicas analíticas, na verdade não, técnica analítica não faz parte do processo identificação das partes interessadas. Então, a única opção correta realmente é a B. Vamos lá, questão 4 fala: quando a eficácia e a influência de uma parte interessada se torna evidente durante a vida do projeto? Opção A, no início do projeto. Opção B, no final do projeto. Opção C, normalmente antes do encerramento. Opção D, durante todo o projeto. Alguns segundos. A questão aqui é meio tricky, mas olha só, ele está falando sobre a influência da parte interessada. Quando a eficácia e a influência da parte interessada se torna mais evidente durante a vida do projeto. Início, meio, fim, normalmente no meio, fim, meio. Olha, a questão é: cada parte interessada pode ter influência num determinado momento. Não é necessariamente partes interessadas, elas se influenciam mais ou são mais eficazes no início, no meio e no fim. Tudo depende muito do que a gente está falando. De qual parte interessada a gente está falando também e de qual é o projeto. Como cada projeto é um projeto, você não tem como generalizar exatamente isso. Então, a resposta correta aqui é a resposta D. Você não tem muito como fazer isso. Você consegue imaginar, por exemplo, num projeto de construção, a prefeitura é a principal, então influencia mais no início. E no final, porque você vai precisar do BIT, não no meio. Então, estaria entre A e B, normalmente antes do encerramento. Mas você tem que legalizar antes. Então, quando você pensa em cada parte interessada, você não consegue definir exatamente onde todas elas influenciam mais. Elas podem influenciar
de maneiras diferentes durante o projeto inteiro, né? Porque, assim, cada projeto é um projeto e cada stakeholder é um stakeholder. Você não tem muito como generalizar isso. Sendo assim, a opção correta é a letra D. Essas são as respostas de hoje. Questão 1, letra A. Questão 2, letra B. Questão 3, letra B. Questão 4, letra D. Olha, eu tô muito feliz de ter conseguido terminar esses 10 vídeos com todas as questões. Eu tô aprendendo o que eu tô fazendo, na verdade. Tô mais aqui para ver se eu consigo ajudar o pessoal. E eu acho que o mais importante é faça a prova. Teve uns vídeos que eu assisti exatamente umas pessoas falando exatamente isso, olhando diretamente para a câmera e falando: façam a prova. Não importa o que aconteça, façam a prova. E cara, quando você para fazer a prova, eu fiz, não é tão difícil. Por mais que a gente pegue o PMBOK e fale: caramba, é muito grande, mas ainda assim é tranquilo, principalmente quando você já está na área. Quando você trabalha com isso o dia inteiro, você trabalha com um projeto, cara, isso vem naturalmente, a maior parte das questões vem naturalmente. Tudo bem que os termos às vezes são um pouco mais técnicos, cada empresa tem o seu termo, às vezes não bate, mas aprender termo é a parte mais simples. A lógica, se você trabalhou, você tem a sua experiência para poder fazer a prova, você vai conseguir fazer a prova. Acredito em todo mundo, espero que todo mundo passe e vamos lá. PMP 2021. Bora lá, galera.